Então, mais uma etapa da revisão de latim. Agora, algumas subordinadas. Primeiro, subordinada final. Como o próprio nome indica, a oração subordinada final é aquela que indica a finalidade com a qual o verbo da principal foi realizada. Então, como é uma subordinada, está sempre ligada a outra frase chamada principal. A principal, o verbo indica alguma ação e a subordinada vai falar qual a finalidade daquela ação. Como que se escreve uma subordinada final em latim? Uma das formas é ut mais conjuntivo. E como que é a subordinada negativa? Ne mais o verbo no conjuntivo. Ut a gente vai traduzir como para que e ne como para que não. Como que nós vamos traduzir o conjuntivo? Conjuntivo presente, a gente vai traduzir por subjuntivo presente. Conjuntivo imperfeito como subjuntivo imperfeito. Então, até aqui, tem no latim, tem no português. É só transferir diretamente. Conjuntivo perfeito tem no latim, mas não tem em português. Então, como que a gente faz? A gente passa para o pretérito perfeito composto do subjuntivo, que é a maneira como o português recebeu o conjuntivo perfeito do latim. Então, como que é isso na prática? Tenha estudado. A gente vai pôr o verbo ter como auxiliar, escrito no subjuntivo presente, tenha, e depois o particípio do verbo. Aqui eu pus estudado, mas pode ser qualquer verbo. Conjuntivo mais que perfeito. Existe no latim, não existe no português. Como que a gente faz? Então, tem o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Ou seja, tivesse estudado. Então, eu tive o verbo ter como auxiliar, escrito no subjuntivo imperfeito, tivesse, mais o particípio do verbo, que aqui eu coloquei como estudar, mas pode ser qualquer verbo. Então, para que, mais conjuntivo. Então, aqui alguns exemplos. Legati veniunt ut pacem petant. Legati, os embaixadores. Veniunt, está no presente, terceira pessoa do plural, vem. Como que eu vou traduzir ut? Só lembrar lá, ut, para quê? Se for uma subordinada final. É isso que a gente tem que identificar, Como que eu identifico se é uma subordinada final? Se essa ação, se essa segunda parte aqui, é a finalidade com a qual os embaixadores vêm. Se for a finalidade, então o ut está formando uma subordinada final e tem que ser traduzido como para quê. Os embaixadores vêm para que peçam a paz. Legati venient ut pacem petant. Os embaixadores, legati, venient, futuro, terceira pessoa do plural futuro, virão para que peçam a paz. Então, veja, petant está no conjuntivo presente do latim. Então, eu vou traduzir como subjuntivo presente português. Mesma coisa que aqui o de baixo. Uma coisa que podemos dizer uma curiosidade. Por que é uma curiosidade? Porque só diz respeito a quem for escrever o latim, Quem vai ler ou traduzir simplesmente já está escrito. Mas o que é consecutio temporum latina? Consecutio temporum é a maneira com que se organiza os tempos dentro do latim. Se o verbo da principal está em um tempo principal, ou seja, presente e futuro, o conjuntivo sempre vai estar no presente. Então, a gente vê aqui em latim, o verbo da principal está em presente ou futuro. Quando um latino fosse escrever o conjuntivo, seria sempre presente, como é o caso aqui. Se o verbo da principal está num tempo histórico, o conjuntivo sempre estará no imperfeito.
que é o caso aqui, ó. Veniebant, venierunt. Veniebant está no imperfeito, venierunt no perfeito. Então, o conjuntivo vai estar no imperfeito conjuntivo. Mas isso é uma coisa que quem for escrever, né? A gente já pega que já está escrito, é simplesmente passa para português. Legati veniebant ut pacem peterent. Os embaixadores vinham, imperfeito, né? Para que, é como traduz o ut, pedissem a paz. Legati venerunt ut pacem peterent. Os embaixadores vieram, venerunt, para que, então, o ut, eu traduzo como para que, pedissem a paz. Essa é a maneira de traduzir de forma que eu mantenha o conjuntivo do latim do mesmo jeito que no português. Como que eu faço? Qual que é a maneira mais comum no português da gente fazer uma subordinada final? É escrever para mais o verbo no infinitivo. Aqui, como o verbo é peto, então o infinitivo é pedir. Então, veja, para pedir é uma maneira mais comum de se fazer a final em português. Então, se eu fosse traduzir, seria: os embaixadores vêm para pedir a paz. Veja, soa mais natural para nós, porque assim é a maneira com que normalmente o português traduz, aliás, que o português faz uma subordinada final. Mas para manter o conjuntivo latino, essa a gente poderia dizer uma tradução que não é errada, né? Mas que, para ser mais literal, para aqui. Se no interno da frase final, ou seja, se nessa finalidade aqui, tiver um comparativo, mais para frente eu vou gravar um vídeo sobre o que é comparativo, né? Se pode introduzir a final por quo ao invés de ut. Então, se você tem lá uma frase e ao invés de ut aqui é quo, a gente vai traduzir como para que do mesmo jeito. Só que, por que o latim vai usar quo? Porque na final tem um comparativo. Ne é para que não, ou seja, dependendo da frase, se aqui ao invés de ut tiver ne, a gente vai traduzir como para que não. E lembrando que ne não é o mesmo que nec. Nec significa não, ou nem, que é uma conjunção e não tem nada a ver com algo que introduz uma subordinada. É uma outra conjunção. Essa maneira com ut mais conjuntivo não é a única forma de se fazer uma subordinada final em latim. Tem várias formas. Ut mais conjuntivo é uma delas. A gente já viu que quo mais conjuntivo, se a final tiver um comparativo. Lá no vídeo do gerúndio e do gerundivo, foi falado que não existe gerúndio se não tiver o ad na frente. Se a gente coloca ad, gerúndio mais gerúndio acusativo, né? O ad mais gerúndio ou gerundivo acusativo também é uma final. Se nós usamos gerúndio ou gerundivo, mais a palavra causa ou gratia, também é uma forma de fazer uma final. Lembrando que nesse caso gerúndio e gerundivo tem que estar no genitivo. Porque causa e gratia, no ablativo a gente vai traduzir por causa, ou por graça, né? Que em português seria graças a. Então, quando a gente une com gerúndio ou gerundivo no genitivo, a gente tem uma final. Por causa. Então, por exemplo, li por causa de aprender. De aprender é um gerúndio, a tradução de um gerúndio no genitivo, né? Então, por causa de aprender é o mesmo que para aprender, está indicando uma finalidade. Gerundivo indica deve ser, né?
Um exemplo de gerundivo. Comprei o livro que deve ser lido por causa da prova. Se a gente usar esse que deve ser lido, aqui está o gerundivo, né? A tradução do gerundivo. Por causa, isso é uma final. Eu estou indicando a finalidade com a qual comprei o livro. Por isso que gerundivo, no caso do gerúndio, no genitivo singular, gera uma subordinada final. O supino ativo, ele quando é com verbos de movimento, nós vimos no vídeo lá do supino que ele é traduzido como para mais o infinitivo, que em português é uma final. E quando eu fizer o vídeo da subordinada relativa, a gente vai ver que subordinada relativa imprópria pode assumir um sentido de final, embora dos sentidos que ela pode assumir é o mais raro. Mas essas 6 formas aqui também são formas de se fazer em latim uma subordinada final. Subordinada consecutiva. Oração subordinada consecutiva é introduzida em português pela preposição que, igual lá nas infinitivas, né? A subordinada é uma consequência da ação da frase principal. Então, por isso que chama consecutiva. A frase principal diz o que aconteceu e a subordinada diz a consequência. Se forma com ut mais conjuntivo. Só que, se lá na final a negação é ne mais conjuntivo, aqui não. Aqui continua ut, só que aí a gente vai colocar o advérbio não na subordinada, se a gente quiser torná-la negativa. Em português, como é que é uma consecutiva em português? Júlio é tão bom que todos o amam. O fato dele ser bom gera como consequência que todos o amem. Como é que uma consecutiva é introduzida em português? Com que. Então, nós vemos que lá em latim vai estar ut. E a gente vai traduzir em português como que. Em português se traduz o verbo que no latim está no conjuntivo para o indicativo. Então, veja, amam aqui está no indicativo. Além disso, a oração principal frequentemente contém advérbios ou expressões intensificadoras, como tam, que significa tão, ita, significa assim, sic, dessa maneira, tantos, que é tão grande, ou tot, que é tantos. Então, aqui, ó, tão bom. É uma intensificação que vai nos indicar que é uma frase consecutiva. Então, alguns exemplos. Tam fessus erat ut dormire non posset. Ele estava tão cansado, aqui o tão, né? Tão. O ut a gente traduz como que dormire non posset. Não conseguia dormir. Então, veja, posset está no conjuntivo imperfeito. A gente vai traduzir como imperfeito indicativo no português. Ita loquebatur ut nemo eum intellegeret. Ita, a gente olhou lá, que significa assim. Ele falava assim no sentido de intensificação, né? Então, uma outra maneira da gente adaptar em português é de tal maneira. Assim ele falava que ninguém o entendia. Então, aqui, novamente, conjuntivo no imperfeito. E a gente vai passar para o português como imperfeito do indicativo. Ut traduz como que. Tantos erat clamor, o barulho, clamor, era tão grande que, o ut, a gente transforma em que, magistrum audire non possemos. Não conseguíamos ouvir o professor. Possemos, conjuntivo imperfeito, a gente traduz como imperfeito do indicativo para o português. Então, muito simples. Completiva de fato.
que significa? Essa subordinada se chama assim, pois apenas constata um fato afirmado na regente. Então, a frase principal vai dizer uma coisa que aconteceu e a subordinada simplesmente vai constatar aquilo. Mais uma que se forma com ut mais conjuntivo. A negativa, assim como a anterior, né, a consecutiva, é como com ut também, não muda. O conjuntivo latino se traduz com o subjuntivo do português. Então, a diferença da completiva de fato na hora de traduzir da anterior, que é a consecutiva, é que aqui no português se mantém o subjuntivo. Não vai passar como na anterior para o indicativo, não. Então, vamos lá. Ideo fit. Por isso, acontece. Ut, traduz como que. Veram eloquentiam nemo consequatur. Ninguém consiga, então veja, subjuntivo presente português, conjuntivo presente latino. Ninguém consiga a verdadeira eloquência. Então veja, por isso acontece, é o fato. E aí qual fato? Se explica na subordinada. Haec enunciatio vera non est, ergo sequitur. Esta afirmação não é verdadeira, portanto, segue-se ut falsa sit, que seja falso. Sit, conjuntivo presente, seja subjuntivo presente. O ut traduz como que, então não tem dificuldade nenhuma, é uma subordinada muito simples de traduzir. Ecum erat, era justo. Ut, que, multum temporis ad dicendum sumeres. Tu tomasses muito tempo para falar. Então aqui, o que foi dito, né? Ad mais acusativo. De gerúndio, que gera uma subordinada, uma final, né? Para falar. Ad dicendum sumeres, para falar. A completiva está aqui. Ut multum temporis, que tu tomasses. Então, sumeres está no imperfeito conjuntivo latino. A gente traduz como imperfeito subjuntivo do português. Era justo que tu tomasses muito tempo para falar. Subordinada completiva volitiva. É uma outra completiva. A gente já viu a completiva de fato, que é você completa dizendo qual fato que aconteceu. Aqui, a principal vai dizer que tem uma vontade, ou um desejo, ou alguma coisa nesse sentido, um comando. E a completiva vai dizer que comando é esse, que desejo é esse, ou que vontade é essa. Em latim, é um tipo de subordinada substantiva, que expressa um desejo, uma ordem, uma intenção ou uma vontade. Por isso, ela se faz presente com verbos que indicam desejo, vontade ou comando. Se forma com ut mais conjuntivo. E a negativa com ne mais conjuntivo. Então, veja, nessa aqui a negativa é igualzinha à final, é com ne. Ut se traduz com que e o conjuntivo com seu correspondente subjuntivo em português. Então, o que é conjuntivo em latim, a gente vai pôr subjuntivo em português. Exemplos. Caesar suis imperat, ut tellum in nostes reitiant. César ordena aos seus. Então, veja, um verbo que indica uma ordem. Indicou ordem, desejo, intenção ou vontade, é porque provavelmente é uma completiva, se tem uma subordinada, né? César ordena aos seus. O que ele ordena? Que lancem a lança nos inimigos. Então, o que lancem a lança nos inimigos é a subordinada. Qual subordinada que é? Completiva volitiva, porque está explicando o que ele ordenou. Ut, traduzido com que, presente do conjuntivo em latim, traduzido com presente subjuntivo português.
Interrogamos ut nobis auxilium des. Nós te pedimos, então veja, indicando um desejo, uma ordem, uma intenção, uma vontade. Nós te pedimos que nos des ajuda. Parece muito estranho, mas segunda pessoa do singular, o tu, do verbo dar, presente subjuntivo é des, dessa forma aqui, com acento e tudo. Nós te pedimos que nos des ajuda. Pater filio suasit ne malis omnibus crederet. Então, como que eu traduzo o ne? Se é uma completiva volitiva, pode ser feito com ne mais conjuntivo. Eu vou traduzir como que não. O pai aconselhou o filho que não acreditasse em homens maus. Então, crederet, imperfeito conjuntivo latino, eu vou traduzir imperfeito subjuntivo português, acreditasse. Então, muito simples, não são subordinadas que não tem muita dificuldade, e deu para ver, ut, em latim, se é subordinada, a gente vai traduzir ou como que, ou como para que. O nome dessas subordinadas todas, eu saber se é uma completiva, se é completiva volitiva, se é completiva de fato, se é consecutiva, se é final. Isso vai servir se eu estou fazendo uma análise. Se eu tenho que analisar um período, então é bom saber o nome das subordinadas. Mas assim como a gente fala a língua portuguesa, sem saber o nome das subordinadas em português, simplesmente a gente fala porque é o nosso hábito. Da mesma forma, se a gente entender que ut, se está introduzindo uma subordinada, a gente vai traduzir como que ou como para que, basta se o nosso objetivo com o latim for ler ou traduzir. E ut, se ele não é está introduzindo uma subordinada, ele pode ser traduzido também como. Essas são as 3 traduções possíveis para ut. Se a gente guardou isso aqui, o nome das subordinadas é só para quem for fazer análise.